Queridos, nós vamos começar nesta semana fazendo uma série de mensagens voltada para a família. Geralmente nas igrejas batistas, mês de maio é o mês da família. Mas nós vamos fazer isso na quarta-feira, fazendo uma caminhada gostosa de crescimento e entendimento. E nós pegamos então simbolicamente uma casa e dividimos ela em cômodos, como você está vendo ali, e dizendo que em cada cômodo da sua casa tem uma história para contar, não é? E nós vamos contar essa história. Bem, hoje eu ia fazer uma entrevista com a minha esposa, mas ela foi no dentista e tomou uma anestesia quase que geral. E ela estava com a boca torta e ela disse assim para mim assim, não, eu não vou na igreja hoje. Não é? Eu sou sempre uma mulher elegante, com a boca retinha. Eu falei, tá bom, então fique em casa, só que você me deixou na mão hoje, não é? Mas irmãos, hoje nós já escolhemos a nossa casa. Essa daqui é aquela que está aí nos banners e tudo mais, ela vai continuar aí. Mas eu escolhi uma casa para mim. Ô Felipe, minha casa está aí, irmãos. Quantos de vocês gostariam de morar nessa casa? Olha, irmãos, quando eu estava nos Estados Unidos, o sonho da minha vida era morar lá. Eu passei lá vários anos nos Estados Unidos, querendo morar numa casa dessa assim, não consegui. Fiquei mesmo num apartamento pequeno, não é? Mas eu quero convidar vocês para estar na nossa casa, não é? Então eu cometi 2 erros essa semana. Eu achei que aquele telão ia ficar no meio, aí eu ia pôr essa casa atrás de mim, da Marta, a gente ia pegar aquele banco gostoso, ia colocar na frente, e a gente então ia contar a história da nossa casa. Nós vamos contar no fim a história da nossa casa, mas não deu, porque eles tiraram já aquele telão bonito que tinha aí atrás, então agora vocês vão ter que imaginar comigo como fica a história. Mas naquele jardim ali, tá bom? Você imagina eu e a Marta sentado, mas você pode imaginar você também sentado ao lado do seu esposo. Vocês compraram uma casa, uma grande aquisição, uma casa bonita, num excelente bairro, tá bom? Teoricamente não temos apartamento nessa história. E aí eu pergunto para você, por que você tem uma casa tão grande assim? Eu fico imaginando geralmente, irmãos, de que quando a gente começa a vida, como eu tenho já ensinado no encontro de casais, a gente começa em 70 metros quadrados, não é? Se der 70 metros quadrados, a vida vai evoluindo, os filhos vão nascendo, a gente vai conquistando, aí a gente tem uma casa de 150, não sei quantos metros tem a sua, você vai conquistando esta casa e tudo mais. E aí, o pessoal vai mudar a previdência, e aí você se aposenta e você descobre uma coisa bem interessante. Não dá para manter o seu status. Aí sabe como termina a vida? De volta nos 70 metros quadrados, nos 56 metros quadrados, que dá para a gente pagar o condomínio e tudo, não é? E dá até mesmo, irmãs, para limpar uma casa dessa, uma casa dessa precisava ter uma empregada de tempo integral para cuidar de tudo isso. Só que nessa nossa história não tem ninguém para limpar a casa. Porque quem vai limpar essa casa somos nós mesmos, os que moram nessa casa, para que a gente tenha uma história para contar em cada um desses cômodos. Hoje não vamos entrar na casa, vamos ficar do lado de fora da casa, dessa casa bonita, dessa casa simpática que está aí, e eu vou então dizer por que um crente, por que pessoas que creem em Deus possuem bens terrenos. Esse é o primeiro raciocínio. Por que possuir bens terrenos se nós estamos aqui de passagem? Por que possuir coisas se a nossa pátria está nos céus? A palavra de Deus nos diz que nós devemos sempre, como ensinamos nesse púlpito, fincar raízes e vermos a bênção de Deus sobre a nossa descendência. É assim que a gente faz. E para a gente criar raiz e ter estabilidade, geralmente uma casa, um CEP, uma rua, uma casinha, nenhum endereço significa um lar. E é por isso que adquirimos uma casa. Agora, a tendência natural quando a gente tem uma casa bonita assim é dizer, essa casa é para mim. Só que a nossa história para ser contada, nós temos que entender que tudo aquilo que nós possuímos não pertence a nós. Tudo pertence a Deus. Porque Deus é o doador da vida. Deus nos dá dons, talentos e habilidades. E tudo que vem de Deus, nós consagramos a Deus. Por isso, um lar como esse, a gente tem que realmente dizer, no primeiro dia antes de entrar nesse lugar, eu trabalhei, comprei,
conquistei, mas esta casa vai ser consagrada a Deus. Esse é o primeiro ponto. Sua casa já foi consagrada a Deus? Muitas vezes, queridos irmãos, a gente muda de endereço sem consagração. A gente muda porque tem que mudar. A gente compra porque tem que comprar. Porque temos que comprar, temos que possuir, temos que ter, temos que viver a vida. E a vida não tem tempo para quase nada. A gente corre de um lado para o outro, mas um crente verdadeiro, ele agradece por tudo que Deus lhe dá. Porque o crente que tem gratidão no coração por aquilo que Deus concedeu e Deus permitiu na vida, ele já entra do modo certo nessa casa. Entra do modo certo. Eu vou explicar isto. Muitas vezes, irmãos, nós entendemos que tudo aquilo que a gente possui é conquista nossa. A Bíblia diz: se Deus não permitir, nada será nosso. Nós temos que ter esta fé. Isso não exclui a capacidade, o dom, o talento que nós temos para possuir o que possuímos. Deus honra isto. Mas eu devo honrar primeiro a Deus com tudo que eu possuo. Tudo que eu tenho não é exatamente meu, tudo pertence ao Senhor. Eu sei que muitas vezes numa igreja, alguém quando vê uma salva, eu não tenho uma aqui, mas se a gente vê uma salva na mão de um diácono passando pelos corredores, diz assim: eu estou entregando o meu envelope de dízimos e ofertas. Irmãos, nunca da nossa vida nós estamos entregando no ato de entrega um determinado valor que representa alguma coisa. Quando eu estendo a mão para aquela bandeja, eu estou dizendo para Deus, estou dizendo para as pessoas que estão ao meu redor no momento da contribuição, mas estou dizendo para mim mesmo que tudo que eu possuo pertence ao Senhor. É com esse gesto de gratidão profunda é que a gente possui tudo que Deus nos dá. Às vezes eu vou na casa das pessoas e eu fico realmente maravilhado com a capacidade de compra e negociação que os crentes têm. Eles compram bem, geralmente crente só compra barganha. Eu nunca fui na casa de um irmão que disse: pastor, eu comprei essa casa errada, no tempo errado, paguei caro. Irmãos, todos os crentes em todos esses anos de pastor, eles só fizeram excelente negócio. É incrível. Olha, é o povo mais abençoado da face da terra, porque eu nunca vi um dizendo: errei. Não é? Eu já errei. Então tem bem claro na minha mente isto. Às vezes a gente toma a decisão errada. E a gente compra mal. A gente compra na hora errada. Isso pode acontecer conosco também. Mas os crentes da minha história, todos eles fizeram o melhor negócio do mundo. Não é? Todas as casas do bairro valiam 700 mil. Ele comprou por 250 mil. Um negócio desse que é uma coisa maravilhosa. Depois ele diz que ele comprou a televisão bonita. Ela já é OLED, não é? Ela já é de tela curva. Ela já é perfeita. Eu já comprei isso, comprei aquilo, comprei isto, comprei aquilo. E eu fico imaginando no meu coração, que bom era aquele tempo lá atrás, quando eu comecei a ser um cristão e viver a vida como um cristão. Era tão difícil possuir as coisas, mas parece que cada coisa que a gente tinha na nossa casa era um milagre. Uma dádiva de Deus. Tinha uma história para contar. Hoje, as pessoas simplesmente vão lá e compram e trazem para casa. Pelo poder aquisitivo. Por tudo aquilo que aconteceu no Brasil depois da década de 70, o crescimento estrondoso, acima de 10%, o chamado milagre brasileiro. Todo mundo começou a possuir tudo, tantas coisas. Mas um cristão verdadeiro, cada coisa que ele possui é fruto de oração, é fruto de profunda gratidão a Deus, é fruto de entrega. É assim que nós vivemos a nossa vida. Nós não vivemos mais por vista, nós vivemos pela fé. Pela fé. Por isso vamos começar olhando sua casa do lado de fora, mesmo que seja um apartamento. Eu sei que você tem todos os méritos para conquistar tudo que você tem conquistado. Mas a Bíblia diz que nunca será por força, nem por violência, mas será sempre pelo Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos sempre depender de Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo essa, uma grande aquisição como essa que eu estou propondo a vocês aí. Mas pastor, como que a gente toma decisão
a respeito de um lar, de comprar uma casa, é debaixo de oração. É assim que a gente faz. Primeiro, a gente passa anos da nossa vida guardando dinheiro. Todo bom crente, ele paga as suas contas e guarda um pouquinho. Por menos que seja, ele sempre tem uma provisão para o futuro. Todos os cristãos são ensinados assim. Eu me lembro com que alegria eu cheguei numa igreja batista como esta, e uma das lições que eu aprendi foi esta, que eu deveria cuidar muito bem do dinheiro que Deus estava me concedendo, que eu devia ter dinheiro para mim, para pagar o que eu preciso, ajudar os que precisavam e ainda guardar um pouquinho, mesmo que seja pouquinho. Não faz muito tempo, há 5 anos atrás, um irmão disse que jamais conseguiu poupar um tostão. Eu disse, então tá bom, passa por aqui todo mês e me põe na minha mão R$100, eu vou depositar no seu nome. Bom, é só você fazer a conta, mesmo que a poupança renda tão pouco. Passado 8 anos juntos, ele tem sido fiel nos R$100 dele. Ele já está com um bom dinheirinho lá guardado. Ele que nunca conseguiu guardar. Não guardamos porque não planejamos. Porque quando planejamos, Deus abençoa. Deus diz assim em sua palavra. Se você projetar alguma coisa e colocar isso nas mãos de Deus, isso te sairá bem. O grande problema é que Deus nunca tem os nossos planos. Somos nós que temos os planos. Irmãos, eu posso planejar para essa igreja o que eu quiser. O papel aceita tudo. Uma coisa é um papel escrito por um ser humano como eu. Agora, outra coisa é quando eu submeto esse papel escrito com os sonhos nas mãos de um Deus poderoso. E digo, Senhor, se for da tua vontade, se isso servir para abençoar a minha vida, olha para aquilo que eu estou colocando no papel. Me abençoa, Senhor. Eu sempre entendo que um crente ele deve pedir bem, deve pedir o que você precisa. Tem muito crente que quer ser econômico com Deus. Ah, Senhor Deus, me dá qualquer casinha, tá bom. Aí a gente ora, Deus dá a casinha. Aí entrou na casinha e disse, pastor, meus móveis nem cabem lá. Falei, mas o que você pediu para Deus? Uma casinha. Deus deu uma casinha. Eu já tive uma ovelha que disse que ela queria um sobrado, não muito grande, mas que tivesse uma linha telefônica. Isso era a década de 80, isso era maravilhoso, irmãos. Não é? E um Fusca. Irmãos, que bênção. Quando eu fui na casa dela, lá estava o sobrado, estava a linha telefônica, lá estava o Fusca. Não é? E quando eu cheguei lá, eu perguntei se ela estava feliz, se ela estava contente. Ela falou, muito, pastor. Não é? E eu disse, então tá bom. E eu já posso orar pela próxima casa sua? Ela ficou tremendamente frustrada. Eu disse assim, não, porque você está me dizendo que você vai ter 4 filhos. 4 filhos não cabe nessa casa. Então eu vou agradecer por essa e já pedindo para Deus te abençoar na próxima. Não é? Ela achou muito estranha a oração, ficou um pouco desapontada comigo. Só confessou meses mais tarde, não é? Mas eu fiz a oração certa, porque eu percebi claramente que ela pediu só aquilo que ela achava. Nós temos que pedir aquilo que de fato a gente precisa, porque há uma diferença muito grande naquilo que eu quero e daquilo que eu preciso. E a gente precisa aprender a orar bem e entender tudo que Deus nos concede. Seja uma casa pequenina em algum lugar, ou seja uma casa grande em qualquer outro lugar, foi Deus quem fez isto. E eu devo consagrar isto a Deus. Por isso, sempre quando alguém diz assim para mim, pastor, comprei uma casa, já orou? Aí disse assim, ainda não, pastor, então vou marcar para orar. Vamos consagrar a tua casa a Deus. Olha, você vai chamar todos os seus filhos, nós vamos ficar lá na sala. E nós vamos ajoelhar e nós vamos consagrar aquela casa ao Deus Altíssimo, pedindo que Deus abençoe aquela casa. A oração que eu faço é essa, Senhor, abençoe essa casa. Todo mundo que colocar os pés dentro dessa casa, que sinta a tua graça, a tua bênção, a tua paz. Que ao chegar aqui, mesmo que o coração estiver atribulado, que realmente a pessoa chegue aqui e encontre solução para todas as suas necessidades. E Pai de amor, abençoe
cada cômodo dessa casa, que haja paz aqui dentro desse lar, como a gente vai discutir a partir das próximas quartas-feiras, cômodo por cômodo, como nós devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. Mas qual que é o grande problema? Nós estamos comprando, nós estamos executando como se Deus não fosse o Senhor da nossa vida. Mas nas nossas canções, nós declaramos que Ele é o Senhor. Nós declaramos que Ele é Rei. Nós declaramos que Ele é Cordeiro, que Ele é o Leão, que Ele é o Soberano. No entanto, na nossa vida somos nós mesmos administrando. É como se alguém tivesse um dia entregue a sua vida a Deus, mas quando vai negociar alguma coisa assim, Senhor Deus, me dá minha vida de volta. Eu vou tomar algumas decisões aqui e depois eu devolvo minha vida para o Senhor. Eu tomo a decisão e depois eu devolvo para o Senhor. Irmãos, tudo que a gente faz na nossa vida é debaixo de oração, com a permissão de Deus. E é isso que nos traz paz. Me lembro meses atrás, um casal a se casar aqui em nossa igreja, estavam angustiados porque o apartamento não saía. Sabe essa história que a construtora promete entregar e acaba atrasando 6 meses, depois vira 8 meses. E já estava chegando a data do casamento e eles estavam desesperados porque o apartamento não saía. Aí no meio daquele processo todo, eu disse para eles assim, vocês têm plano B? Ele disse, não tem, pastor. O plano B é só se a gente ficar na casa do sogro, da sogra, da mãe, do pai. Vai ser um plano mais ou menos assim até sair o apartamento, né? Eu falei assim, onde que é? Era aqui pertinho. Eu falei, vamos lá orar. Vamos lá orar. Vamos pedir para que Deus realmente ajude vocês. Né? Seria tão bom que vocês pintassem a casinha de vocês, ajeitassem a casinha de vocês. Mas aí é tão bonitinho o jeitinho que eles falaram comigo. Ele falou, mas pastor, o senhor quer ir lá mesmo? Vamos lá. Será que a gente poderia subir lá onde vai ser o apartamento de vocês? E ela já logo falou, pastor, eu tenho até medo de ir lá. Porque já pensou eu entrar lá e nada está ainda no lugar, pastor? Eu vou ficar tão decepcionada, tão chateada. Vou ficar com raiva, eu vou ficar com vontade de pular no pescoço de quem me vendeu, de brigar, de publicar no Facebook que essa construtora não cumpre a palavra. Eu falei, querida, nunca vai ser por força nem por violência, mas vai ser sempre pelo Espírito de Deus. Você já comprou, é seu, é um bem, é uma conquista. Vamos descansar em Deus, vamos colocar isso nas mãos de Deus, não é? E foi muito bom, chegamos lá e encontramos o cara cujo pescoço precisava ser torcido. Foi muito bom, irmãos, porque a gente chega no lugar certo, né? Ele diz assim, foi esse aqui o corretor, pobre dos corretores, né? O Carlinhos aí, coitado. Bom, o Carlinhos é chefe de equipe, mas quem torce o pescoço não é ele, né? Mas chegou lá e tudo mais, a primeira coisa que aquele homem justo e correto falou, ele disse, nós viemos aqui, trouxemos nosso pastor para orar. Será que a gente podia subir pelo menos no andar? Ele disse assim, pode sim, eu vou acompanhar vocês. Puxa, mas eu estou tão triste que houve demoras. E olha, deixa eu falar para vocês, a gente só vai entregar a chave daqui 3 meses. Foi um balde de água fria, mas deu direção para aquele casal. Eu disse, tudo certo, mas vamos orar, vamos agradecer a Deus por isso tudo. Foi muito gostoso a gente chegar até a porta daquele apartamento e agradecer pela conquista. E na minha oração eu disse, Senhor Deus, às vezes o Senhor nos deixa num monte, olhando a terra prometida, mas a gente ainda não pode entrar na terra prometida, porque ela não está preparada. Senhor, isso foi uma conquista. Os sonhos estão aqui, e eles não vão morrer, porque nenhum sonho feito em Deus morre. E ninguém pode apagar o sonho de quem sonha em Deus. Agradecemos a Deus por isso tudo. Agradecemos por aquele tudo. Agradecemos por aquele homem que ajudou e facilitou nas vendas e tudo mais. Quando nós estávamos entrando no carro, aquele homem disse assim, olha, eu quero dizer para vocês que até agora eu não recebi também minha comissão. Não é? Eu pensei, já pensou a gente torcer o pescoço dele? E nem a viúva receber a comissão? Ia ser meio complicado. Mas veja que coisa bonita Deus fez na vida desse casal. Muito linda. A empresa enviou ela
para o exterior para passar 6 meses no exterior se preparando. A notícia chegou 2 semanas depois. Ela se casou, todo mundo deu os presentes, ficaram tudo guardado em um lugar que eles alugaram. Eles foram 6 meses para lá, e enquanto isso os pais arrumaram toda a casa do noivo, porque a chave saiu, colocaram papel de parede, colocaram carpete, muito bonito, colocaram tudo no lugar. Você acredita que no dia que o pai foi lá para fazer a limpeza com a empregada, era uma sexta-feira e no sábado de manhã eles estavam chegando. Deus já tinha preparado tudo para eles, só que eles não sabiam. Mas a partir do momento que a gente acalma o nosso coração, a gente está dizendo: Senhor, o Senhor pode entrar, porque essa casa é tua, Senhor. É isso que é viver pela fé. Muitas vezes os planos nossos, eles não dão certo. E não é por motivo das nossas falhas. Nós vivemos num contexto muito hostil. Estamos vivendo talvez, nesses últimos 3 meses, os momentos mais críticos dessa crise imensa que se abate sobre a nossa nação. Nunca vi um momento tão difícil que nem esses últimos 3 meses. A maioria dos empresários, eles não fracassaram, irmãos. Eles são heróis. Pagar aqueles DARFs no final do mês, eles são genuínos heróis. Heróis de uma nação que não valoriza quem produz, quem empreende, quem realiza. Essa é uma verdade absoluta. A maioria deles, para poder estar em pé até o dia de hoje, vamos dizer maio de 2017, muitos deles, e a gente vê aqui pela igreja, pelo nosso bairro onde a gente vive aqui, as pessoas venderam o que eles possuíam para manter o negócio aberto. Reduziram sim o número de funcionários, mas venderam o que possuíam para manter o negócio aberto, para ter a subsistência, a dignidade. Não existe erros nesse contexto. Talvez o único erro que a gente pudesse apontar é de uma administração equivocada, alguma coisa errada, que eu sei que nenhum cristão faz qualquer coisa assim absurda que transcende. Mas nós temos que entender que o pano de fundo onde está a nossa casa, onde está a nossa vida, é um tempo difícil. É nesse tempo que nós temos que depender muito mais de Deus do que nós mesmos. Porque é de Deus que vem a força para a gente se levantar a cada dia, ter a coragem de voltar para aquele mesmo lugar e lutar e aquele telefone não tocar. É difícil, é desafiador, mas no entanto, é assim que nós devemos viver. Porque se eu por um momento abstrair de você a fé, o que vai restar? Vai restar você reclamando da vida e murmurando e se queixando e engrossando o coro daqueles que reclamam. Irmãos, a nossa fé está colocada em Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo autor e consumador da nossa fé. É Ele que consome em nós o poder da fé. E é assim que a gente deve viver. Por isso que quando a gente olha para a casa de um cristão, a gente já sabe que desde o tapetinho que está na porta, seja bem-vindo, é uma maneira muito linda dele, através do lar que ele possui, exercitar um dos dons mais lindos que existem na face da terra, o dom da hospitalidade. É isso mesmo, a hospitalidade. Sabe por que Deus nos dá a casa? Para nós cuidarmos e recebermos muito bem aqueles que são nossos, do nosso carne, do nosso sangue, daqueles que são da nossa casa, mas a minha casa sempre estará aberta para todas as pessoas, da minha família, os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. A nossa casa estará sempre aberta para os outros, porque é para isso que ela existe. O meu CEP, com todos os seus dígitos, é plano de Deus para a nossa vida. E por isso que nossa casa tem que ser sempre uma casa onde todo mundo se sinta muito bem. Eu vou pedir para que os meninos coloquem lá Hebreus 13:2, e você vai poder ver esse texto comigo. Hebreus 13:2. É muito bonito esse texto, que fala sobre hospitalidade. E é muito gostoso a gente saber que Deus nos dá lar, Ele nos dá lares de maneira muito especial, para que eu possa viver no meu lar o ambiente da hospitalidade.
Então vamos ler o texto e eu vou tentar simular aqui como que a gente deve agir. Desde a garagem do prédio até a porta do seu apartamento. Como você deve viver entre os seus vizinhos caso você more numa casa térrea. Hebreus 13, 2. Nós temos o texto aí? Vamos lá? Vamos ler todos a uma só voz? Hebreus 13, 2. Vamos aguardar só um instante. Nós temos várias versões da Bíblia aqui em nossa igreja, mas nós vamos ficar com essa nova versão internacional. Vamos lá? Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O texto bíblico ele é muito precioso porque diz que nós devemos acolher com carinho, com amor a todos. Porque na Bíblia, alguém sem saber recebeu anjos dentro da sua casa. É uma figura poética, é uma linguagem muito gostosa, mas um cristão ele é conhecido na sua casa, no seu prédio de apartamento, no seu condomínio, porque ele é uma pessoa hospitaleira. E essa palavra hospitaleira veio da palavra hospitalar mesmo, da palavra hospital, daquele que cuida muito bem dos seus pacientes, que cuida muito bem daqueles que Deus concede a ele. Então é muito gostoso isso. Então como um cristão vive? O cristão vive, primeiro, alegre e feliz, mas ele não é hipócrita, ele é sincero. Então entrou lá no elevador, não é? Para você que mora em prédio, não é? Um cristão está sempre sorrindo, cumprimentando as pessoas. Cumprimentando as pessoas. Dias atrás eu conversei com uma senhora e cometi um grave erro. Ela disse o prédio onde ela morava, eu disse, eu tenho ali um pastor amigo meu. Não, eu sei quem ele é. Mas ele está sempre emburrado, ele não cumprimenta ninguém. Parece que ele é o único certo daquele prédio. Eu me senti muito mal. Já pensou um pastor chato desse? Fiquei pensando, acho que eu vou tirar da lista de amizade. Não é? Já pensou isso? Um crente amargo, que não é simpático. Como nós precisamos ser simpáticos? A simpatia conquista o mundo. E a simpatia de um cristão abençoa o mundo. Para quem ele que não crê, ser simpático realmente torna o mundo melhor. Mas para aquele que crê em Deus, é uma bênção muito grande. Como é gostoso. O ambiente das nossas vidas é muito gostoso. A gente ama em servir as pessoas. A gente gosta de olhar para as pessoas, olhar nos olhos. Porque vivemos numa comunidade onde todo mundo quer entrar no elevador para sair no andar e ir embora. Não quer ter comunhão um com o outro. Mas um cristão não. Ele sempre tem janelas abertas de comunhão para com as pessoas que estão ao seu redor. Ninguém passa desapercebido. E a gente tem que ser muito simpático em tudo aquilo que faz. Então, é uma pergunta simples que resolve toda essa equação. Tá? Se você está na casa onde você mora há mais de um ano, não é? Já deu tempo suficiente para você fazer a amizade. Você conhece as pessoas que moram no seu prédio? Você mora numa rua, você conhece os seus vizinhos? Quando você entra no elevador, as pessoas te saudam, você sauda as pessoas com bom dia, boa noite. Você brinca com as crianças que estão no elevador. Como que é a tua postura? Um cristão verdadeiro, ele é conhecido pela sua simpatia. Todo crente é simpático. Se você conhecer um crente chato, me perdoa, porque crente chato ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém merece. Porque veja só, se o amor de Cristo nos constrange, e nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é compulsório. É compulsório. Mas pastor, e naqueles dias que a gente não está muito legal? Nós temos o atributo da sinceridade e da humildade, não é? A pessoa cumprimenta você e diz assim, e aí, está tudo bem? Puxa vida, hoje eu não estou muito bem. Eu estou um pouco chateado. Um crente é sincero. Um crente é sincero. E é difícil encontrar uma pessoa que você diga tudo bem, ela diga assim, não estou muito bem. Não é? Todo mundo responde que está tudo bem. Simplesmente para não perder tempo para explicar. Mas não deve ser assim com um cristão.
Nós jamais devemos negar uma palavra que sai da nossa boca. Nós temos que ser sinceros, não é? E é claro que a conotação mais comum é aquela assim, como você está? Você fala, mais ou menos. Quer dizer, isso já diz para outra pessoa que as coisas não estão como você queria. Isso é sinceridade, não é? E nós precisamos viver esse nível de sinceridade. Por quê? As pessoas nos observam. E nós precisamos ser realmente pessoas simpáticas. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas depende um pouco do temperamento. Por exemplo, um colérico, pastor. Um colérico já chega em casa irritado. Não é? Alguém, por exemplo, cortou ele no trânsito, ele já está com raiva. Já quer ver se ali na frente dá o troco. Para passar na frente dele. E ainda se tem 2 pistas, ele diz, se ele for para cá, eu vou para cá. E quando o carro da gente passa 1 milímetro na frente do outro, dá vontade de mostrar a língua para quem está do lado. Seu apressadinho e tudo mais. Você imagina o sujeito chegando em casa. Irmãos, nem o beijo do filho adoça um salgadinho desse. Não dá para adoçar, né? Porque ele já tem um temperamento que já tem aquela tendência. Pastor, eu sou esse cara aí, o colérico aí, estou sempre bravo e tudo mais e tal. Meu irmão, olha, deixa eu te ensinar um princípio. Os problemas da tua vida hoje não vão fazer a menor diferença na tua vida daqui a 1 ano. Então não fica aflito hoje. Porque daqui a 1 ano você vai suplantar tudo isso e a vida continua. Essa é a regra da vida. Mas a gente está vivendo problema, a gente faz de um probleminho, um problemão, não é? E a gente vive desse jeito. Claro, se for um fleumático, um melancólico, é mais fácil para ser gentil, não é? Porque primeiro, esses temperamentos não gostam de dar furo, né? Não gostam de pagar mico. Então chegou lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não aumenta a voz, porque não quer dar fora, não é? Mas já viu o colérico e sanguíneo? Colérico sanguíneo já fala alto, todo mundo no prédio já sabe que chegou. Então fala alto, mas fala coisa boa, né, irmãos? Bom dia, tudo bem, cumprimenta o zelador, cumprimenta o camarada que está, o jardineiro, o cara que está limpando a piscina, é uma alegria só, não é? Mas tem que ser esse nível de alegria, não é? Então, coléricos e sanguíneos são convidados a serem gentis, alegres, espontâneos, simpáticos, né, irmãos? Porque um pouco de gentileza muda o mundo que nós estamos vivendo. Quando você age com gentileza, você recebe gentileza, não é? Outro dia na quitanda ali em São Caetano, lá onde a gente compra lá, minha esposa deu uma tarefa emergencial. A comida não sairia se eu não fosse a quitanda. Cheguei meio-dia com uma fome tremenda, ela disse, você vai ter que ir na quitanda. Eu falei, ai meu Deus do céu. Lá fui eu, né? Coisa de casa, né? Lá fui eu. Quando eu pego o que estava faltando em casa, entro na fila para fazer o pagamento, uma pessoa discutindo com a moça do caixa. Bravo, nervoso. A veia aqui estava até um pouco saltada. Eu pensei comigo, coitado, eu vou até trazer o carro mais perto, porque se ele morrer eu ponho, né, ele dentro do carro já levo para o hospital, porque coitado, ele está todo estressado. Aí ele pegou ali e disse, isso aqui é um absurdo, e foi embora. Aí eu sou o próximo. Eu fico imaginando se eu agisse como o mundo age. Eu olhei para ela e disse, você está bem? Ela falou, ai pastor, a gente passa cada uma aqui, viu? Não dá raiva, pastor. Eu falei, eu não vi a briga toda. Mas você está com raiva? Eu estou, pastor, eu estou com raiva, não é? Aí eu falei assim, mas ó, deixa eu te ensinar um segredo para você. Se ele te feriu com raiva, com zanga, e você deixar isso no seu coração, é sinal que pegou. Não deixa pegar, não. Deixa eu contar uma história para você. E agora eu vou contar uma história para vocês. É uma história muito legal, que muitas vezes as coisas pegam na gente, né? Não devemos pegar. Tinha um senhor lá no Nordeste, o burrinho dele já não tinha mais força. A história é muito conhecida. E ele deu ordem então para matar o burrico. Falou para o pessoal dele, disse assim, ó, você leva o burrico lá? Sabe aquele poço que a gente tem lá? Que a gente abriu e não achou água? Joga o burrico lá dentro. Joga a terra em cima dele. Deixa o bichinho morrer. Porque ele vai morrer de qualquer jeito.
Mas ele é tão querido, não dá um tiro nele não acaba com a vida do bicho não. Deixa ele morrer desse jeito, sufocado. Não, a história é triste, vocês estão rindo. Mas a história é tão legal, irmão, sabe por quê? Porque a turma jogava uma pá de terra, o burrico tão bonitinho, olhava para cima, dava uma balançada, a terra caía. Eles jogavam mais terra. O burrico pisava em cima da terra, dava uma balançadinha e caía. E jogava a terra no burrico, ele dava uma balançadinha, caía, e daqui a pouquinho eles trouxeram o burrico de volta, porque diz assim, burrico somos nós. Porque o bichinho é tão esperto que a gente jogava a terra em cima dele, dava uma balançada, e ele ia pisando na terra até voltar a flor da terra. Patrão, o senhor quer matar, mata ele, porque a gente não tem coragem de matar, não. Eu disse assim, menina, quando alguém com ódio, com zanga, derrama coisa em cima de você, dá uma sacudidela e pula em cima daquilo e siga em frente. Porque você não deve se parecer com essa pessoa. Você deve se parecer com Cristo. Esse é o nosso chamado. Eu quero crescer até a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. E é por isso que um crente é hospitaleiro. É hospitaleiro. Irmãos, devemos dar exemplo de vida cristã na vizinhança que nós estamos. Pessoas respeitosas, carinhosas. Pessoas que exemplifiquem realmente a graça de Deus naquele lugar. Irmãos, eu me lembro olhando para essa casa que eu nunca tive, não é? Mas eu me lembro por todas as casas por onde eu passei. Nós deixamos sempre as portas abertas de amizade. Nunca saímos mal de nenhuma casa onde nós entramos. Eu me lembro um dia que nós tivemos que devolver uma casa porque o aluguel era muito caro. E ele queria sempre mais, todo ano era uma briga com aquele homem para negociar aquilo. E eu disse, olha senhor, se o senhor continuar exagerando, eu vou embora daí. E ele falou, então pode ir embora. Eu me lembro o dia que eu fui na imobiliária para entregar de volta. Sabe aquela imobiliária que todo mês você vai lá para pagar? Isso aí já está acabando, né? Tudo a gente faz por internet agora. Mas eu ia lá todo mês para pagar, dando testemunho para todos aqueles funcionários. E quando eu entreguei a chave, eles já tinham feito a vistoria, eu entreguei a chave de volta, está tudo certo no lugar, como nós apanhamos, deixamos até melhor e tudo mais. Eu me lembro da palavra que aquela moça disse para mim, pastor, o senhor não vai voltar mais aqui? Eu falei, eu prometo voltar de vez em quando. Falou, porque pastor, às vezes a gente falava aqui, uma para outra aqui, que bom que hoje é dia 10, o pastor vai vir pagar. Porque o crente chega ali, a gente ora pelas pessoas, nós somos simpáticos, a gente trata com dignidade as pessoas. Tudo isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Dias atrás as pessoas vieram entregar coisas aqui na igreja. A primeira coisa que eu perguntei foi isso. Quem carregou tudo isto? Quem carregou tudo isso? Olha, é aquelas pessoas que estão lá no bebedouro. Aí eu fui lá. Não é porque eles trabalham na empresa, mas eles fizeram um esforço gigantesco, tudo suado, tomando um copo d'água para, às vezes, melhorar um pouco o ânimo deles, né? Eu disse, olha, eu sou o pastor da igreja, eu vim aqui para agradecer pela vida de vocês. Obrigado, porque vocês estão ajudando uma igreja. E se vocês estão ajudando a igreja, Deus há de abençoar. Vocês têm algum pedido de oração? Alguma necessidade? Irmãos, na mesma hora, um que estava um pouco mais longe disse assim, glória a Deus, pastor. Tenho falado tanto de Cristo para esses meus colegas. Que bom que hoje nós viemos aqui, o pastor daqui. Irmãos, está quase virando um culto já. Mas porque o crente é sincero, né, irmãos? Nós não queremos ser mais do que ninguém. Pelo contrário, a gente quer que Cristo cresça e a gente diminua. E é por isso que na palavra hospitalidade, eu quero falar a respeito da tua postura como um cristão. Um cristão é sempre carinhoso e amoroso com todos. E eu quero perguntar para você se você é uma pessoa assim. E a gente tem que ser sincero. Às vezes a gente diz assim, pastor, eu não sou muito assim, eu não tenho muita paciência. Então nós vamos orar pedindo paciência para você. Agora essa oração de paciência eu fico sempre preocupado.
Porque toda vez que alguém pede para mim para orar por paciência, parece que Deus dá mais provação. Porque como que Deus vai ensinar paciência por alguém? Ele dá lutas. Aí na luta eu tenho paciência, pronto, Deus ensinou paciência. Essa é a oração que quase ninguém quer. Você quer que ore por paciência? Não, não, pastor, pode parar aí. Pode parar aí porque eu sei que vai vir luta e provação. Porque como é que Deus faz isso? Uma senhora estava no quarto filho, num culto de manhã, carregando o menorzinho no colo assim, diz, pastor, eu não tenho mais vida. É um filho atrás do outro. Eu já estou cansada, pastor. Pastor, está precisando de férias. Pastor, agora eu já comecei a gritar com as crianças. Eu já comecei a zangar com as crianças. Eu ouço as crianças falando, eu já estou gritando. Pastor, eu quero pedir paciência. Eu disse, irmã, não pede essa oração. Que todo mundo até hoje que pediu para eu fazer uma oração assim, não foi muito bom o negócio. Viu? Mas se a senhora quiser, eu oro pedindo paciência. Mas por quê, pastor? Porque as crianças vão ficar mais peraltas essa semana. E a hora que você disser para você mesmo que aquilo já não afeta mais você, você venceu. Você já tem domínio próprio. Aquela circunstância não domina mais você. Mas você está no controle da circunstância. Você quer fazer essa oração? Vamos lá. Não é? Mas irmãos, nós precisamos ser hospitaleiros. Alguns sem perceber, sem imaginar, hospedaram anjos. Que coisa linda. Não é? Anjos. Eu fico imaginando Sara rindo na barraca dela, e quem estava falando com o marido dela eram anjos, que vinham trazer a notícia mais surpreendente do mundo, que ela, já cessando o período de uma mulher fértil, há aproximadamente 56 anos, ela geraria um filho. Um milagre de Deus. São assim as pessoas. Às vezes, sem perceber, nós hospedamos anjos. Eu me lembro com alegria. Eu já me converti, eu já era jovem, mas papai e mamãe já eram adultos. Eu me lembro a mudança que aconteceu no nosso lar. Meu pai começou a ser uma pessoa muito mais amorosa com as outras pessoas. Para mim foi uma lição de vida. Eu me lembro quando os pastores iam lá em casa para comer. Irmãos, era a melhor comida do mundo. Eu vivia orando para o pastor em casa. Porque, ô comida boa que era, caprichava, mamãe caprichava, papai caprichava, comprava fruta e tudo mais. Aquelas crianças que mais parecia gafanhoto do que gente, irmãos, era uma bênção aquilo. Era uma bênção aquilo, né? Então, alguém diz assim, você se lembra quando o pastor foi em casa? Eu não posso esquecer. Primeiro que minha mãe dava banho em todo mundo, a gente ficava perfumado, cheiroso, colocava roupa de domingo para receber o pastor. A gente comia. Ele abria a Bíblia, fazia oração e tudo mais. Isso nunca mais saiu da minha mente. Eu me lembro quando os missionários iam em casa. Uau! Quando os missionários iam em casa, a criançada ficava aos pés dele para ouvir as histórias de missões. Então eu agradeço a Deus porque papai e mamãe sempre fizeram isso. E a gente faz isso. Eu espero que meus filhos façam isso. Espero que os meus netos façam assim. Porque eu sei o valor da hospitalidade. Uma das coisas mais honradas que você tem para fazer na sua vida é que convidar quem você ama para cear com você na mesa. Nós vamos aprender isso lá quando falarmos da cozinha. Como é importante você honrar as pessoas servindo as pessoas. Isto é um gesto que ensina os seus filhos a servirem. Eu nunca me esqueço no momento mais dramático da nossa vida, lá em casa. Nós éramos missionários dos Estados Unidos, recém-chegado, uma luta imensa, 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 imensa. Aparentemente tudo estava dando errado na nossa vida. Era Natal. A gente longe da família, milhares de quilômetros de distância. Um frio imenso do lado de fora do vidro. Que tempo difícil era aquele. A gente não podia nem sair de casa. Gente lá dentro de casa, eu, a Marta, minha filha mais velha, ligando para o Brasil no tempo de Natal e falando com os nossos familiares e chorando de saudades. Nós estamos só. Aí tocou o telefone. Era um pastor amigo do Brasil. Ele é meu amigo até hoje. Pastor Davi Merck. Lá do Palavra da Vida. Ele disse, olha, eu estou no meu período de descanso aqui nos Estados Unidos.
E eles são de New Jersey, o estado vizinho de onde a gente morava. Ele disse uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Aquela montoeira de filho que Davi Merck tem, né? Ele disse assim, todos os anos a gente adota uma família, que para nós é Jesus, a gente dá um presente para Jesus. Como Jesus não está mais na terra, a gente dá um presente para Jesus através de uma família. E nós ficamos sabendo que vocês chegaram, de todas as lutas que vocês estão passando, e para nós esse ano, vocês são Jesus. Então na véspera do Natal, vocês esperem aí que nós estamos chegando, viu? Não precisa se preocupar com nada, não precisa fazer café para nós, porque a gente vai entrar e vai sair correndo. Não é? Ah, eu já saí, já fui comprar tudo, fizemos uma mesa bonita, gostosa. Aí eles chegaram. Irmãos, que coisa mais linda. Cada uma daquelas crianças trazendo um presente para minha filha, para mim e para minha esposa. O valor não estava no presente, estava no gesto. Eu nunca me esqueço que o meu amigo Davi Merck disse assim, Wagner, e agora você vai aceitar um presente meu e da minha esposa. Tem um envelope aqui e nós separamos uma mesada para você passar um Natal melhor com a tua família. Nós ouvimos o que vocês fizeram. Ao invés de vocês venderem o que vocês possuíam, lá no Brasil, vocês deram de presente para os mais necessitados tudo que você possuía. E a gente queria dizer que vocês não estão sozinhos aqui. Como foi emocionante aquilo. Aquilo edificou minha vida para sempre. Eu só posso receber as pessoas como quem recebe o próprio Deus ou anjos na face da terra. Porque naquele dia Davi Merck e sua esposa, eles foram anjos para nós, para nos abençoar. O que eles trouxeram dentro de envelopes, presentes dados, não resolveria as nossas lutas, mas, no entanto, aliviar o peso daquele momento. E a gente descobriu naquele dia que nós temos uma família. Além da nossa família pessoal, nós temos uma família espiritual sobre a face da terra. E aquilo é tão lindo e tão maravilhoso. Tão lindo e maravilhoso. E a gente pôde agradecer a Deus por aquilo. Tomamos aquele café gostoso, ele foi embora. Passado algumas horas já à noite, fria, com um pouco de neve lá fora, eu vi luzes, tudo batendo no vidro da nossa casa. Eu ainda na minha ingenuidade, né, falei para minha esposa, olha que coisa linda, a nossa vizinha do andar de baixo, uma senhora que já tinha uns 70 anos, todos os familiares dela estão chegando para passar com ela a véspera de Natal. De repente, bate na minha porta. Eu fiquei surpreso. Desci, eu falei assim, está na porta errada. Eu disse assim, como é que fala? Vocês apertaram a campainha errada. Em inglês. Desci ensaiando a escada, porque não falava nada de inglês. Não sabia nem pedir batata frita. Quando eu chego lá, um americano enorme, grandão, ele falou, Pastor Velari, eu nem sabia que esse era meu nome. Ele pegou meu sobrenome por causa de respeito, eu sabia o que era Pastor, e Velari, eu falei, uau, meu nome ficou bonito em inglês. E ele falou um bocado de coisa que eu não entendi. Mas no final ele falou, nós estamos aqui porque vocês são importantes. Eles entraram na nossa casa, entregaram toda aquela comida, mas tanta comida. Eles descobriram que a gente gosta de feijão. Irmãos, eles deram umas 40 latas de feijão para nós. Mas só que tem um problema, o feijão que eles deram para nós era adocicado. Para a gente comer tinha que lavar o feijão. E ele já vinha pronto. Mas a gente notou o amor. Olha, irmãos, para a gente nunca esquecer disto, sempre quando Deus faz um milagre na nossa vida, eu guardo alguma coisa para ensinar para os meus netos. Eu tenho uma caixa onde tem uns rótulos daquele feijão, para eu contar para as futuras gerações. No Natal, que nós deixamos tudo para trás, deixamos tudo que a gente possuía para trás, para seguir o que Deus mandou, nós fomos recebidos em amor.
Quando tudo aquilo passou, naquela noite nós fomos dormir perguntando assim para Deus: Senhor, o Senhor é um grande Deus. Quantos outros não chegaram nesta terra e talvez foram esquecidos? Por que nós fomos lembrados? E a minha esposa, que deveria estar aqui agora para essa pequena entrevista, ela começou a dizer: quantas e quantas vezes nós não recebemos todos em casa? Em quantos natais nós não recebemos pessoas que nós nunca conhecemos e sentamos na nossa mesa para comer? Quantas e quantas vezes nós fizemos isto? E agora Deus está retribuindo tudo aquilo que a gente fez. Irmãos, a hospitalidade tem consigo um segredo que eu não sei explicar. É a bondade e a benevolência do nosso Deus. Sejam hospitaleiros. E faça do lar de vocês um lar realmente agradável, gostoso. Um lar abençoado. Coloque pessoas para dentro da sua casa. Eu brinco sempre com as irmãs da igreja dizendo, elas dizem para mim: pastor, a minha casa não é muito bonita. Irmão, irmãs do céu, da terra e do mar. Quem é que vai na tua casa para ver se tua casa é bonita? Colocou uma pizza, está tudo resolvido. Acabou a história. Nós vamos lá para conversar ou para comer? Não é? Quantas coisas a gente faz na nossa vida perdendo oportunidades de amar pessoas que importam para nós. Pessoas que merecem o respeito, não é? A distinção da nossa parte. Então isso é koinonia, segundo a Bíblia. Eu gosto muito de um texto de Tito que diz assim: é preciso, porém, que sejamos hospitaleiros, amigo do bem, sensatos, justos, consagrados a Deus e que tenhamos domínio próprio, paciência. É o que diz Tito 1:8. Olha o que diz Romanos 12:13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Irmãos, e aqui é um imperativo: pratiquem a hospitalidade, não é para você dizer assim, eu acho que eu vou fazer. Não, você deve fazer. Você deve praticar a hospitalidade. Todos nós devemos ser bem hospitaleiros. Se Deus me deu uma casa, eu vou usar isto. Olha o que diz 1 Pedro 4:9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Um dia eu preguei nesse texto de Pedro e disse assim, às vezes a gente recebe alguém em casa, a pessoa não se comporta direito, quando sai a gente diz, uau, que pessoa horrível, nunca mais trago aqui em casa. Você viu o tanto que ele comeu? Um morto de fome. Parece mesmo que a Bíblia, esse livro aqui, nos conhece, viu, irmãos? Porque muitas vezes a gente recebe e depois fala mal de quem a gente recebeu, não é? Então Pedro diz assim, olha, seja hospitaleiro e quando a turma for embora, não reclame. Não reclame. Afinal foi você que convidou. Não reclame. Mas tem alguém lá na sua família que é reclamão? Tem algum Scrooge lá, tem algum tio Patinhas lá, que fica sempre resmungando de alguma coisa? É porque o tio Patinhas ensinou tudo errado para o Pato Donald, né, irmãos? O Pato Donald também é chatinho, né? É meio amarguinho, né? É tudo. Eu fiquei com medo. Aí o dia que eu vi os sobrinhos do Donald fazendo travessura, eu falei, logo, tendo um tio desse jeito e um tio avô desse, só dá para sair desse jeito mesmo. Mas muitos de nós reclamamos muito, não só da visita, mas daquilo que a gente tem, e principalmente daquilo que nós não temos e que os outros têm. A gente reclama e se esquece de agradecer a Deus. Parece que a hospitalidade combina com vocês. E uma casa hospitaleira é uma casa feliz. Você tem praticado a hospitalidade? Olha o que diz, por exemplo, a vida de quem é diácono, 1 Pedro 3:2. É necessário, pois, não é? Falando do pastor, também se aplica aos diáconos, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, glória a Deus, sóbrio, nada de bebida, prudente, respeitável, e diz assim, hospitaleiro e apto a ensinar. Você vê como a hospitalidade é importante?
Existe muito mais texto, só estou citando alguns que falam especificamente sobre a hospitalidade. Todo bispo, todo pastor, todo diácono tem que ser hospitaleiro, respeitável, amável, prudente, sóbrio, que coisa bonita, não é? Olha o texto, por exemplo, ainda de Timóteo, 1 Timóteo 5,10. E sejam bem conhecidas por suas boas obras, tais como criar filhos. Olha a recomendação até onde vai. Que nós devemos ser conhecidos pelas boas obras, aquilo que a gente realiza. Como criar filhos. Criar filhos é uma arte. Não é? Seus filhos te representam. Não é? Mas não estou falando dos filhos pequenos, irmãos, que pedem coisa para os outros. E o pai fala, meu Deus do céu, eu não ensinei isso para ele. É claro que não ensinou. A gente sabe que não. Ele é guloso mesmo. Mas temos que criar os nossos filhos bem, sermos hospitaleiros. Devemos lavar os pés uns dos outros. Eu nunca cheguei na tua casa e você lavou meus pés. Eu vou aproveitar para fazer a unha também. Viu podólogos de Jesus? Mas é claro que o sentido de lavar os pés é de ser humilde em servir aos outros sem se preocupar. Socorrer as pessoas nas suas necessidades. Toda família tem que socorrer os seus familiares nas suas necessidades. Aí diz assim, mas pastor, o senhor não conhece minha família. Vive sempre pedindo. É uma praga. Dá para quem te pede. Dá para quem te pede. Dedique-se a todo tipo de boa obra. A Bíblia é muito linda, né? Olha o que diz Romanos 16, 23. Gaio, está falando de um personagem bíblico, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. Como que um membro da igreja pode desfrutar da hospitalidade de um homem ou de uma família, a família de Gaio? Gaio, cuja hospitalidade e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudação. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão. 4 enviaram-lhe saudações, né? Quarto enviaram-lhe saudação. Você imagina a Bíblia parar para falar de um camarada que era hospitaleiro. Porque a hospitalidade, ela é muito preciosa. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Até a verdade do Evangelho é afirmada na nossa vida quando a gente cuida bem dos irmãos em Cristo. 3 João 1:8. E o último versículo que eu quero destacar, esse do Velho Testamento, diz assim, Juízes 19:15. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em uma casa. Esse é um dos textos mais tristes do Antigo Testamento, porque da maneira com que o escriba ia dizendo, Juízes 19:15, ele vai espaçando as palavras, porque conforme ele foi inspirado a escrever, era triste o final para ele. Parece que o autor fica pensativo. Como que pessoas ilustres tiveram que ficar na praça da cidade e ninguém que era da família deles exercitou da hospitalidade. Ele vai até diminuindo a intensidade da escrita, aumenta o espaço daquele verso, e no meio de textos todos escritos um do lado do outro, de repente tem os espaçamentos, e nesses espaçamentos a gente vê um texto como esse, que diz que ninguém recebeu o outro bem. Irmãos, como devemos ser hospitaleiros? Porque isto faz toda a diferença na vida das pessoas. No domingo retrasado, 3 domingos atrás, nós estávamos aqui no final do culto da noite matando as saudades. Irmãos que hoje estão no Brasil, mas viveram conosco lá na América. Ele disse assim, pastor, você tem saudades daquela van que você tinha? Eu disse, tenho, eu sempre gosto de carro grande, eu não gosto de carro pequeno. Ele disse, pastor, você se lembra como a gente trabalhava com aquele carro? Era verdade. Já passaram-se tantos anos que a gente vai esquecendo, né?
mas estava bem vivo na memória daquela família. Pastor, quantas vezes a gente saía cedo, íamos buscar as pessoas no aeroporto, trazia toda aquela bagagem. Na hora de ir embora, a bagagem era maior ainda, era o dobro de bagagem, a gente levava. Nós éramos feitos carregadores, se lembra, pastor? Lembro. Onde anda aquele povo? Falei, anda todo por aí, pelo Brasil, estão todos aí. E cada vez que a gente se encontra, parece que nada mudou. O tempo passou, mas a gente continua como se fosse irmãos mesmo em Cristo, pelas experiências que nós vivemos naquele tempo tão gostoso. Fomos agora para Belém do Pará e foi tão gostoso, e com isso eu termino. Eu me lembro com alegria, passando por um dos estandes, alguém falou assim, esse é o pastor Wagner. Aí a pessoa veio me procurar. E ela disse assim, pastor, você não me conhece, mas todo dia, às 8h30, o pastor estava na minha casa. Falei, é mesmo? Falou, a gente ouviu o seu programa. O programa Em Contato. Fizemos isso por 10 anos, pastor. Todo dia o senhor estava lá na nossa mesa. Pastor, eu fiquei procurando e aquela hora que você foi indicado para trabalhar aí, quando eu ouvi o nome, eu saí correndo e depois tinha um grupo tão grande de pastor lá que eu não sabia identificar. Aí eu vim aqui na ordem dos pastores para perguntar, pastor, o senhor vai continuar aqui? Vou. Ele falou, pastor, eu vou trazer um monte de pessoas que te ouviram. Vai ser legal eles te conhecer. Eu falei, não, vai ser mais gostoso para mim encontrar com vocês. Vai ser uma honra para mim. E no culto da noite, estava aquela turma toda lá. Mas irmãos, não estão falando de 5 anos atrás. Estão falando de 14 anos atrás. O programa acabou, mas aquele sentimento gostoso ficou no coração e na alma deles para sempre. E veja, o programa era gravado. Mas sabe quando você entra na casa de alguém e as pessoas julgam você pela voz, pelo conteúdo que você prega e dizem, tudo isso tem sido bom para mim? Eu fui recepcionado por eles. Não fui eu que os recebi. E aí veio a maior surpresa. Ele disse, pastor, nós queremos apresentar alguém que um dia orou com você pelo rádio e hoje é nosso pastor. E aí eu conheci o pastor deles. Que emoção. Que emoção. Eu falei, mas conta para mim. Vocês não se parecem um com o outro? Como é que fica isso? Ele falou, pastor, a gente não se parece mesmo porque a gente vivia na mesma rua e a gente ligava o rádio e era assim. Toda segunda e toda sexta a gente trocava de casa, mas a gente ouvia o programa. Então a gente ia andando de casa em casa. Quem recebeu na segunda, depois sexta-feira está na casa de outro, que segunda-feira está na casa de outro, e sexta-feira a gente ia trocando de panela. E a gente ouvindo o programa e o pastor sempre com a gente. Puxa vida. Ô irmãos, eu acho que esse tempo precisa voltar. Você precisa abrir um pouco mais a tua casa. Você precisa receber em amor teus irmãos em Cristo. Por favor, não se esqueça dos seus familiares. Ah, pastor, mas eu tenho tanto problema com os meus familiares. A gente já brigou e etc. Esquece tudo isso. Esquece, deixa isso para lá. Não vale a pena a gente carregar cadáveres com a gente, lembrança do passado, tristeza do passado. Não, irmãos, nós temos que ter um coração perdoador. Porque o perdão faz parte da vida de um cristão. Vamos perdoar e seguir em frente. Seguir em frente. A pessoa te fez mal, trate bem. Porque se ela te fez mal, talvez ela não queira a benção de Deus, mas você precisa da benção de Deus. Seja o abençoado. Seja abençoado. Ai, pastor, e aí como que eu faço? Recebe. Doeu muito lá atrás? Termina, antes da sobremesa, escuta o que eu estou falando, antes da sobremesa, chama lá no quarto e diz assim, olha, eu quero dizer que hoje eu estou fechando um ciclo na vida da nossa família. Lá atrás você me magoou e feriu, falou mal de mim, me quis mal. Hoje eu te trago, coloco você sentado na minha mesa e vou dizer que foi Jesus que pediu isso para mim. Eu estou fazendo isso em nome de Jesus.
que ficou lá para trás ficou, e nós vamos viver como parentes uma vida a partir desse momento, tá bom? Fecha um ciclo da minha vida. Você quer fechar comigo esse ciclo? Quero, então me dá um abraço aqui. Abraçou, soca a sobremesa e Deus vai te abençoar. Porque, irmãos, nós estamos nos apegando à besteira, irmãos. Besteira, irmãos. Eu já vi família brigada, sabe pelo quê? Por causa do quadro que a avó, quando morreu, deixou para alguém. Irmãos, eu confesso que quando eu fui naquela casa, eu achei que devia ser um quadro, devia ser um Renoir. Né? Para valer a briga, né, irmãos? Mas quando eu vi o quadro, eu tive vontade de ir embora daquela casa. Olha o quadro feio que era aquilo. Só pode ser que tinha um valor sentimental, porque o quadro horrível. Se desse para mim, eu fiquei orando a Deus assim, que eles não tenham ideia de desempatar a briga, dar para o pastor. Porque eu não sei onde eu vou colocar esse troço feio aí. Mas brigaram por uma coisa de nada. Família é muito complexa. A turma briga por qualquer coisa. Briga por causa de um terreno 5 por 25. Não dá nem para construir uma casa direito lá. Não dá para fazer nada. Briga por qualquer coisa. Ah, porque fulano não deu presente para minha filha quando ela casou. É mesmo, tem parente que é mão de vaca, economiza mesmo. Mas aquilo não vai mudar a minha vida. Porque a minha vida com Deus é mais importante do que tudo que eu posso imaginar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca quero me esquecer da hospitalidade, porque foi praticando a hospitalidade que algumas pessoas, sem perceber, estavam diante de anjos e simplesmente os seus olhos nus e humanos dizia que era mais alguém que tinha vindo à porta da casa. Tome cuidado, porque às vezes os anjos nos visitam e a gente perde grandes oportunidades de sermos abençoados. Por isso, pratique hospitalidade. E seja, por favor, dentro da sua vida, uma casa bonita assim. Semana que vem eu vou convidar vocês a irem para a sala. E a gente vai aprender como que a sala de um cristão deve ser usada. Talvez você tenha usada para outras finalidades, mas a sala da tua casa, a sala da sua casa é muito importante para Deus. E nós vamos ensinar como você pode tornar a sua casa um lugar maravilhoso para abençoar a muitos. Seja como for, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao seu lar. Nós vamos ficar cômodo por cômodo, dizendo biblicamente o que Deus nos ensina, para que o seu lar seja abençoado e a graça de Deus esteja sempre sendo derramada sobre o teu lar e a sua família. Porque se existe um tempo para sermos abençoados na face da terra, o tempo é esse. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Vamos orar ao Senhor, depois vamos cantar uma canção antes de irmos embora. Querido Deus, nos ajude em nossos lares, por um motivo só, Senhor. Nós estamos vivendo a vida nessa cidade, tudo aqui é muito rápido, Senhor. Tudo aqui é para ontem. Tudo aqui nesta cidade é uma cultura líquida, a gente não consegue segurar. E quando a tua palavra fala de coisas sólidas como hospitalidade, parece que não combina com o nosso estilo de vida. Pai de amor, sabemos que a tua palavra, ela foi proclamada num contexto rural, de agricultores, pessoas que cuidavam de ovelhas, pessoas que plantavam e colhiam. Mas, Pai, mesmo assim, guardada todas as proporções, se o Senhor diz de maneira firme que devemos ser hospitaleiros, nós precisamos amar a hospitalidade, porque a hospitalidade combina com quem pertence a Jesus. Por isso, Pai, eu te peço que nesta noite todos nós que estamos aqui e as pessoas que nos assistem ou vão nos assistir pela internet, Pai de amor, que cada uma delas possa ter uma certeza que o Senhor é o Deus que honra a hospitalidade. Porque um dia o Senhor veio e o Senhor ocupou um lugar no ventre de uma jovem de Israel. Senhor Jesus, o Senhor não precisava, mas o Senhor foi acariciado por Maria.
Esse é um momento lindo da história da humanidade. É quando o Criador é embalado e amamentado pela criatura. O Senhor não precisava de estímulos, de elogios, mas o Senhor tinha uma mãe que elogiava. Uma mulher tão hospitaleira que mesmo o Senhor Jesus, não tendo começado o seu ministério, em Caná da Galileia, ela pediu para que o Senhor tornasse água em vinho, porque a hospitalidade fazia parte da vida da mãe, do pai e dos familiares terrenos do Senhor Jesus. Senhor Jesus, é isso mesmo. Maria e José, se não sabiam antes, ficaram sabendo depois. Eles receberam não só o anjo de Deus, mas o Filho do Deus Altíssimo. Eles carregaram no colo o próprio Deus. Eles acariciaram o próprio Cristo. Eles brincaram com Deus. E o Senhor nunca brincou com nenhum de nós. Da mesma forma que o Senhor nos recebe de maneira gentil e correta, nos ensine, ó Deus amado, a sermos pessoas alegres, felizes, descontraídas, simpáticas e extremamente hospitaleiras. Porque se existe uma palavra que combina com casa, e casa de quem ama Jesus, é hospitalidade. Pai de amor, abençoe o teu povo, dando a todos a hospitalidade. Que esse seja um dom gracioso do Senhor, mas que para nós seja um desafio permanente de amarmos e cuidarmos das pessoas que amamos e também termos uma janela aberta para as pessoas que pouco conhecemos, porque são destas que vem provavelmente a grande surpresa da Bíblia, de a gente sem querer receber anjos lá em casa. Ó Pai de amor, consagre os nossos lares, abençoe as nossas vidas durante esse período de maio e começo de junho, quando estamos estudando sobre o lar. Cômodo a cômodo, Senhor Jesus, anda com a gente nessa casa que é um sonho, nessa casa que é um desejo, nessa casa que a gente precisa ter. Esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar esta canção. Terminando esta canção, os diáconos estão às portas. Se você tem dízimos, ofertas, pedidos de oração, SOS Boas Novas, Ministério Pastoral, pode colocar nas salvas. Eles vão orar ali e colocar no lugar próprio. Que Deus nos dê uma noite muito abençoada. E se você quiser aproveitar, não é? Na hora que terminar aqui, convida alguém aí para comer uma pizza na sua casa. Que os nossos lares realmente possam ser uma extensão do reino de Deus, uma extensão da casa de Deus, e que haja realmente adoração verdadeira na nossa casa, que o Espírito Santo tenha prazer de estar na nossa casa e a igreja do Senhor também tenha prazer de estar na nossa casa, que seja um ambiente de adoração ao nosso Deus, amém? Vamos louvar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Diga pra ele: Rei dos reis e Senhor, entregue a sua vida, te entregamos nosso viver, nosso lar, Senhor. Rei dos reis